Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Tudo Nádia, bem, tudo Livaldo? Boa semana. Olha, boa semana para você também. O final de semana não foi assim muito animador. Depois do início da delação premiada da Odebrecht, 77 ex-funcionários ou funcionários da Odebrecht vão fazer delação premiada. E já teve o primeiro depoimento, que foi do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. São 82 páginas no depoimento de delação premiada da Operação Lava Jato. Esse é o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Ele citou o nome de 51 políticos de 11 partidos que receberam doações oficiais ou de Caixa 2 da empresa Odebrecht ao longo de alguns anos. Cita políticos importantes, muitos da cúpula do PMDB, políticos piauienses também foram citados, afinal são 51 nomes envolvidos nessa delação, Elivaldo, que diga-se de passagem, não é uma delação homologada ainda, uma delação que vazou, mas pelo vazamento das informações já provocou muita movimentação no meio político. Muita turbulência, por quê? Pela quantidade de políticos citados nessa delação, que é apenas a primeira da empreiteira Lava Jato, ou da empreiteira Odebrecht. Aí você já projeta, Nádia, o futuro dessas delações que virão ainda em relação, sobretudo, à área política do país. Então, há uma expectativa extremamente negativa nesse aspecto de envolvimento de lideranças importantes, com influência no Congresso Nacional, nos estados também, há esse indicativo também, que nós poderemos ter aí a Operação Lava Jato mexendo ainda mais no cenário político brasileiro. Elivaldo, nomes importantes que já estiveram ou estão no primeiro escalão do presidente Michel Temer, como o ex-ministro Gedel Vieira Lima, como o ministro Eliseu Padilha, que é um ministro importantíssimo. Romero Jucá, que é líder do governo no Congresso Nacional, o senador Romero Jucá, que é do PMDB, nomes que também não são do PMDB, como o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, nomes do PSDB, nome de vários partidos que estão ou não na situação, que estão na oposição. Isso mexe de uma forma geral na política brasileira. E você cita o PMDB, cita o Palácio do Planalto, na atual estrutura de poder do país, o presidente citado, o chefe de gabinete, o secretário importante como Eliseu Padilha, ou seja, você aponta indícios para o centro de poder do país, o que pode contribuir para uma crise política. É preciso muita cautela exatamente nesse período da apuração Lava Jato. E a gente sabe que cautela será muito importante, a habilidade também que o próprio presidente Michel Temer tem demonstrado desde que assumiu o mandato, que em agosto desse ano, que ele precisa ter essa cautela, a formação de base aliada, medidas importantes que serão votadas essa semana, já a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, uma pesquisa do Instituto Datafolha, Livaldo, que foi divulgada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Michel Temer. Ruim ou péssimo avaliam o presidente 51% dos brasileiros, regular 34%, ótimo ou bom 10%. Não sabem ou não responderam, 5% são os números da avaliação do Instituto Datafolha. Olha, Nádia, aí se mostra com nitidez a situação do governo hoje do PMDB. O presidente Michel Temer, ele nunca teve uma aceitação popular razoável, nem nesse patamar de razoável. Sempre foi muito bom, tem mostrado isso, uma competência acentuada na relação dele com o Congresso Nacional, formou uma base sólida na Câmara, no Senado, não poderia ser diferente, ele tem habilidade para trabalhar com isso, foi presidente da Câmara 3 vezes. Então isso dá ao presidente esse poder de articulação muito grande na política. No entanto, na opinião pública, ele sempre nunca teve um crescimento, nunca teve uma aceitação nem razoável. E, sobretudo, agora, quando tramitam no Congresso medidas extremamente amargas e impopulares, como a PEC 55, que já está no Senado, já foi aprovada na Câmara, e agora a reforma da Previdência, que é uma necessidade, mas está muito em divulgação, está muito em evidência os aspectos negativos da reforma da Previdência. Então, isso faz despencar qualquer prestígio de qualquer liderança ou de qualquer presidente. Você falou importante isso, Elivaldo, são medidas antipopulares, mas que essa semana vão precisar tramitar de acordo com o que o governo já vem se mobilizando nos bastidores no Congresso Nacional. Primeiro, amanhã, a segunda votação no Senado da PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Passou no primeiro turno no Senado com 61 votos favoráveis. É verdade. Mesmo depois dessa confusão, dessa tendência,
disso tudo, essa turbulência em a crise do Renan, Brasília, aí complicou, né? a possibilidade de passar, Elivaldo, da pressão popular, a gente falava agora há pouco com o juiz Thiago Brandão sobre isso, a pressão popular pode fazer esse cenário se modificar ou é garantida a aprovação e a vitória do governo amanhã? A pressão popular influencia, claro que influencia, cria fatos, enfim, mas ela dificilmente terá efeito sobre a aprovação da PEC amanhã. Ela passa com tranquilidade no Congresso Nacional, porque acho que não mudou nada em relação às intenções de votos do primeiro para o segundo turno. Então, eu acho que o governo consegue a aprovação, mesmo com toda a pressão das ruas, mas ele consegue a aprovação do teto dos gastos amanhã no Senado Federal. E outra medida importante que o Elivaldo falou aqui, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já chegou ao Congresso Nacional, começa pela Câmara dos Deputados. Primeiro, ela vai ser amanhã ou depois já avaliada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, segue em seguida para a formação de uma comissão especial e aí começa toda a discussão em cima da reforma da Previdência. Essa, sim, só deve ser votada em 2017. A Câmara é uma casa maior, são 513 deputados de vários partidos, mais de 20 partidos ali representados, cada um com um segmento da sociedade. A pressão é maior, Nádia, mas a reforma da Previdência, de uma maneira geral, não sei o que vai acontecer lá no Congresso Nacional, mas ela é absolutamente necessária. Sob pena de daqui a poucos anos simplesmente acabar a Previdência por falta de caixa, por falta de condições de pagamento dos aposentados, pensionistas e tudo mais. Então, a dimensão, o aprofundamento da reforma da Previdência, eu não sei o que vai acontecer, mas que ela é necessária, precisa entrar na pauta do Congresso Nacional, aí eu não tenho a menor dúvida. A gente vai conversar um pouco sobre essa situação do cenário nacional, sobre a avaliação do presidente Temer. Estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o piauiense e presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique Souza. Bom dia, presidente. Bom dia, Nádia. Sempre chamas de ministro, né? Que é muito conhecido. Diante dessa polêmica toda instalada após todos esses temas importantes em Brasília, primeiro, começando sobre a PEC 55, que eu perguntava aqui para o Elivaldo, agora eu quero saber a sua opinião, que é uma pessoa muito próxima ao presidente Michel Temer, que mobilizou muito bem sua base aliada em todas as votações que aconteceram da PEC na Câmara e até agora no Senado. Amanhã passa? Com certeza. Eu acho que a experiência do presidente Michel, por ter presidido a Câmara por 3 vezes, como frisou o Elivaldo, dá a ele um relacionamento de muita intimidade com os congressistas. E esse trabalho tem sido útil ao Brasil. Na realidade, é difícil, no primeiro instante, você avaliar até como e quanto é importante a aprovação dessa medida. Imagine que você tinha até então no Brasil uma situação em que anualmente o orçamento vinha e você não tinha um teto para estabelecer quanto iria gastar. O que aconteceu? Como você não tinha um teto, você levava esse teto na expectativa de receitas que não existiam, receitas que não chegavam, e o Tesouro Nacional tinha que cobrir, por pressão também parlamentar, aquela diferença entre o que foi aprovado e o que efetivamente foi arrecadado. Em consequência disso, foi se acumulando o chamado déficit fiscal, até que nós chegamos esse ano a um déficit estrondoso, monumental, de 170 bilhões de dólares. Então, é complicado você dirigir o país a partir de um déficit desse tamanho e dessa dimensão. Então, por conta disso, é de suma importância que se estabeleça um teto e que, a partir do próximo ano, quando tiver que ser feito o orçamento, esse orçamento só poderá ser acrescido do valor da inflação. Mas aí se mexe, essa é a grande questão, em investimentos importantes, ou estabelece esse teto para investimentos como saúde e educação. Essa é a principal crítica da oposição. Muito bem. Na realidade, esse entendimento é que precisa ser esclarecido e não foi tanto quanto deveria ter sido. Não existe teto para a saúde nem teto para a educação. Existe o teto, quando se fala no teto, para o global do orçamento. Os parlamentares podem, se quiser, por exemplo, dividir todo o dinheiro entre educação e saúde, hipoteticamente. Então, os parlamentares, que são os responsáveis pela distribuição e pela estrutura do orçamento, é quem dirá, ou quem dirão, aonde colocar os recursos. Mas não existe teto estabelecido. Olha, para a saúde só pode ser isso, para a educação só pode ser isso. Não. O volume do teto global é que é estabelecido. A partir daí, a divisão desse bolo é feita pelos parlamentares, cada um discutindo aquilo que considera mais importante. Ministro, neste cenário de medidas impopulares ou polêmicas, digamos assim, que tramitam já no Congresso Nacional, a PEC, já a reforma da Previdência, associada aí a essa situação da Operação Lava Jato, citando lideranças importantes do poder, você acha que isso pode contribuir para um desgaste ainda acentuado do governo, nessa fase importante de crise política?
Olha, Elivaldo, não há a menor dúvida que o governo do presidente Michel Temer iria enfrentar esse desgaste. Por quê? Porque você é muito bom para o governante chegar e dizer, olha, não tem teto, você pode gastar o que quiser, a Previdência pode dar o que quiser. Isso é muito bom, mas isso é impossível de acontecer. Alguém teria que surgir no cenário do país para poder dizer, olha, basta, vamos começar a colocar o país nos trilhos. Para isso, precisamos de teto de gasto, para isso, precisamos fazer a reforma da Previdência, cuja reforma da Previdência também precisa ser explicada. Não haverá de forma alguma, não se mexerá de forma alguma no direito adquirido. Quem está no sistema previdenciário continua na mesma situação. Agora, todos sabem que não só o governo federal, mas também os governos estaduais, não tem como arcar com a estrutura previdenciária. O que se estuda, o que se diz, é que mantido como está, em 2000 a 2024, o Brasil não paga mais aposentado. Então, o que se quer? O que precisa? O que é necessário? É que se faça uma estrutura previdenciária que a pessoa possa receber o seu benefício ao final do mês. A gente comentou aqui na semana passada, mostramos inclusive uma foto do senhor ao lado do presidente Temer, a possibilidade dele vir a Teresina esta semana na entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida na próxima quinta-feira. Você acha que com essa turbulência lá de assuntos e muitos temas importantes para serem discutidos, essa visita é possível ainda essa semana? Olha, Nádia, na realidade eu creio que é possível, até porque o presidente Michel, ele autorizou que fosse preparado todas aquelas obras que estavam inacabadas e listaram essas obras, em torno de 1.200 obras em todo o Brasil que estavam paradas e que foram já, que estão sendo concluídas já no seu período governamental. E a ideia dele, ele pretende, pessoalmente ir fazer a inauguração dessas obras. Então, na semana passada, eu estive com o presidente na quinta-feira, e ele disse que estava indo a Pernambuco, estava indo à Bahia, e que nesta próxima semana, ou seja, na semana que começa hoje, era a sua intenção ir ao estado do Pará e ao estado do Piauí. Então, eu tenho a expectativa de que, a partir de hoje, o Palácio do Planalto possa fazer contato, naturalmente, aqui com o governo estadual e começar a preparar essa vinda do presidente, que, pelo que ele me disse, poderá ocorrer na próxima quinta-feira. Ministro, e da política piauiense, o PMDB permanece sem formalizar apoio ao governo do Estado? Bom, a última conversa do PMDB, numa reunião da sua executiva, foi de que todas as medidas do governo que são importantes para o Piauí teriam o apoio do deputado estadual na Assembleia, mas que o partido, formalmente, o partido não iria se compor com o governo, não iria se compor com o PT, com cargos. Essa foi a última deliberação. Se, eventualmente, no próximo ano houver uma outra reunião e o partido mudar de ideia, é um direito que assiste àqueles que compõem a executiva do partido. Eu continuarei me posicionando contrário, porque acho que é absolutamente incompatível a união entre PMDB e PT, porque eles se diferenciam, eles têm horizontes pela frente muito diferentes. Depois desse ano, inclusive então, no Estado, né? Governo do Estado. Tudo pode acontecer. Diferentes do país, muito do Estado. diferentes, muito diferentes. Olha, em 2016 já está despachado, viu, Elivaldo? Agora, só em 2017, quem sabe aí a nossa conversa, de acordo com o ex-ministro Henrique, que é vice-presidente do Diretório Regional do PMDB. Sim. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Bom dia, nós conversamos então com o presidente nacional do SESI, que é o piauiense João Henrique Souza. Elivaldo tem a última de hoje, não tem? Nádia, tenho sim. Daqui a pouco, por volta de 9, 9h30, o prefeito Firmino Filho vai anunciar o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, para comandar a saúde na capital. É um dos nomes mais esperados em relação à confirmação para a composição do primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. Hoje deve sair essa confirmação. Hoje o ex-prefeito fala, né? Hoje fala. Então vamos ver detalhes. No Jornal do Piauí hoje teremos novidades, inclusive do próprio ex-prefeito Silvio Mendes e, claro, do prefeito Firmino Filho, que é quem dá a palavra final. E já tem mais informação novinha, quentinha na coluna Tempo Real, do Elivaldo Barbosa no Cidade Verde, com amanhã às 7 horas e logo mais ao meio-dia, Elivaldo de volta no Jornal do Piauí.